Olá, amigos, boa noite. Que Jesus e Kardec sejam nossa inspiração na noite de hoje. É com grande alegria que venho realizar um trabalho na Seara de Jesus, junto ao Centro Espírita Esperança de Luz de Volta Redonda, que traz boas vibrações e esperança aos nossos corações nesses momentos de quarentena, de isolamento, proporcionando a todos nós esses encontros de diálogo, não é? Resgatando então os ensinamentos de Jesus por meio do seu Evangelho, Rede Vivo. Meu nome é Vitor João Alves, eu estou falando de Brasília, sou de Barra Mansa, trabalhei muitos anos no Centro Espírita Filhos da Luz e hoje eu colaboro aqui na Federação Espírita Brasileira, nas atividades de ensino e educação da doutrina espírita. E é com grande alegria que hoje nós vamos conversar um pouco sobre o nosso Mestre Jesus. Jesus, a luz do mundo. Eis a temática que vamos conversar hoje. E para iniciarmos e prepararmos esses momentos que aqui vamos construir, eu escolhi uma mensagem do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografia por Francisco Cândido Xavier, e a mensagem de número 110, e tem como título Magnetismo Pessoal. Emmanuel, nessa mensagem, traz palavras de Jesus, registradas por Lucas, no capítulo 6, versículo 19. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Em cima dessa máxima, trazida por Lucas, Emmanuel então nos esclarece. Na atualidade, observamos toda uma pleiade de espiritualistas eminentes, espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal com tamanha estranheza, qual se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XIX. Tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal, em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença. As multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura. Dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Produzia o mestre espontaneamente o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Se pretendes, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena de tuas potencialidades psíquicas, é razoável aproveites a experiência que os orientadores terrestres te oferecem,
nesse sentido. Mas não te esqueças dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Exemplos de humildade e compaixão para todos aqueles que se aproximavam do Mestre. Se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se desejas influência legítima na terra, santifica-te pela influência do céu. Inspirados nas palavras de Emmanuel, que nos traz a imagem do Cristo, que irradiava amor, paz, saúde e equilíbrio a todos aqueles que buscavam o Mestre em sua caminhada aqui na Terra, e para todos nós que hoje, ao elevarmos o nosso pensamento, rogamos a Jesus os seus fluidos benéficos que nos reconfortam a alma e nos traz equilíbrio, bem-estar e harmonia interior. Que possamos nós, nesse instante, que aqui nos colocamos, iniciando os trabalhos da noite de hoje, possamos trazer a imagem de Jesus à nossa tela mental. A figura doce do Nazareno, que caminha conosco a todo momento, a todo instante, sem nos abandonar, ao nosso lado, desejoso de que elevemos o nosso pensamento até Ele, busquemos o Mestre em nossa trajetória, para assim, numa união com o nosso guia e modelo, possamos trilhar a nossa encarnação conforme a vontade do Pai que está nos céus. Assim, meus amigos, convido a todos nesse instante a elevarmos o nosso pensamento até o Cristo, trazendo ao nosso mundo íntimo a paz, o bem-estar, a serenidade para dentro dos nossos lares, a saúde do corpo físico e do corpo espiritual. Que Jesus esteja conosco nesse instante, nos inspirando, nos protegendo, nos envolvendo com as suas vibrações amorosas que recaem sobre cada um dos que estão conosco nesse instante. Assim, Senhor, em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai bondoso, que é infinito amor por todos nós, iniciamos mais um trabalho na Sua seara, Jesus, dando graças a Deus, graças a Ti e aos benfeitores amigos que fazem parte e são responsáveis desse grandioso trabalho. Assim, Senhor, em Teu nome, iniciamos as atividades de hoje. Assim, meus amigos, convido a todos a resgatarmos a figura doce de Jesus. Através dos registros feitos pelo apóstolo João, podemos encontrar algumas mensagens do Cristo a todos nós. Eu sou o pão da vida. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Todas essas máximas trazidas pelo Cristo foram registradas por João, o apóstolo que, após a crucificação de Jesus, acompanhou Maria de Nazaré como se fosse sua própria mãe,
se dedicando com um amor enorme na substituição da presença do Mestre ao coração de Maria. E ele, com seus registros evangélicos, nos traz um Jesus mais amoroso, mais sentimento, mais amor. E dos registros trazidos por João, aqui já apontados, iremos então trabalhar alguns posicionamentos e dos símbolos utilizados pelo Cristo para o nosso aprendizado e o nosso crescimento espiritual. Iniciamos então Jesus como mestre. Em cada ensinamento, edificamos o mestre na sua divina missão de educador de almas, que imprime o selo do amor e da sabedoria nas suas orientações superiores. Jesus ensinava por parábolas, de forma simples, mas elevada, para tocar o coração de quem o ouvia. É por este motivo que, em outras oportunidades, ele próprio afirma: Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Registrado por João no capítulo 13, versículo 13. Quando Cristo nos traz: Eu sou o pão da vida, passagem registrada por João no capítulo 6, versículo 48, Jesus traz como elemento simbólico o pão, que significa alimento básico, o que nutre as células e mantém a vida humana. Afirmando-se, porém, como pão da vida, Jesus nos apresenta o sentido espiritual do seu ensinamento, o de alimento essencial, que garante os nutrientes necessários para o sustento moral do espírito. Todos nós necessitamos do alimento de Jesus, principalmente nesses momentos que vivemos o isolamento social, as preocupações da saúde e da preservação da vida perante o Covid-19 que todos estamos vivendo. Busquemos então esse alimento por meio do Evangelho de Jesus, que nos traz consolo e amparo ao coração. Jesus é o pão que fornece cotidianamente conforto espiritual. Não esquecemos dele, principalmente nos nossos momentos de alegria, pois é quando estamos felizes que Jesus se aproxima mais de nós. E nos momentos da dor, quando achamos que não temos mais condições de ir adiante, o Cristo nos carrega no colo, trazendo ao nosso coração a palavra amiga de conforto e força, dizendo a todos nós: vá em frente, estarei contigo. Este conforto não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente, de mão em mão, para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Esse posicionamento quem traz para nós é Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida. Através dos tempos, então, Jesus vem saciando a fome espiritual de quantos dele se aproximam, suprindo-os fartamente em termos de harmonia, equilíbrio, bom ânimo e força moral.
Conclui-se dessa forma que precisamos trazer o Cristo mais próximo de nós, satisfazendo assim nossa fome espiritual. Fome essa que muitas vezes damos vazão por meio do egoísmo, da vaidade, da prepotência, do orgulho, diante de um irmão que caminha junto conosco. Por não estarmos saciados pelas vibrações amorosas do Cristo, deixamos as nossas imperfeições domarem o nosso impulso. Assim, meus amigos, que possamos buscar como alimento diário os ensinamentos do Cristo para nos fortalecer diariamente e transformar essas paixões em virtudes que nos elevarão até o Pai maior. As lições do Evangelho de Jesus, então, nos convidam ao grande banquete de cooperação e de doação no bem, que devemos aderir voluntariamente sem falsas expectativas, mas conscientes do trabalho que nos cabe realizar. Quando Jesus traz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Registro feito por João no capítulo 10, versículos 9 e 11. Nessa passagem, a porta, elemento simbólico que Jesus nos traz, é uma passagem situada entre dois ambientes, que no sentido do Evangelho expressa níveis de entendimento ou de planos evolutivos. A passagem de um lado para o outro está intermediada pela porta, aqui claramente representada por Jesus. Quer isso dizer que as oportunidades de progresso, advindas das provações ou em razão das escolhas sensatas, são concessões que Jesus faz aos seres humanos em nome de Deus. Jesus é a porta que nos permite passar do estado primitivo, do estado materializado, para o estado espiritual, elevado, iluminando assim o nosso mundo íntimo, nos direcionando ao roteiro da elevação espiritual. Que saibamos então bater e abrir a porta que o Cristo nos convida a atravessar. Tem outro sentido para essa porta. Pode indicar sinal de renovação mental ou mudanças de atitudes e de comportamentos. Devemos considerar, porém, que nem sempre o desejo de melhoria corresponde a ações efetivas. Compete um esforço individual de cada um para seguir o Cristo em sua caminhada. Nos dias de hoje, somos bombardeados por informações de todos os tipos. Essas informações muitas vezes nos deixam angustiados, sobrecarregados, deprimidos, desesperançados do futuro que iremos ter. Mas, se desejamos abrir a porta dos ensinamentos do Cristo, nosso coração se renova, nossa confiança se volta ao Pai misericordioso e nos dá a certeza de que a verdadeira vida não é essa que aqui estamos, mas a vida espiritual que nos promete alegrias e bem-aventuranças. Mas para chegar até essa vida de bem-aventuranças, nos exige esforço diário, controle mental, sentimental, emocional
e em nossas atitudes. Assim, meus amigos, a porta de Jesus nos convida à transformação, à educação íntima que todos nós precisamos realizar. Encontramos, então, muitas portas na vida. As portas largas, que conduzem às perturbações e às desarmonias espirituais, e existem também as portas estreitas, caracterizadas pela renúncia aos valores transitórios e às ilusões da matéria, como nos apresenta Mateus no capítulo 7, versículo 13 a 14. Essas portas estreitas que são o nosso verdadeiro roteiro para chegarmos às bem-aventuranças do plano mais alto. É nos sacrificando enquanto aqui na matéria, na renúncia, na vontade do Pai sendo feita, despejando o nosso orgulho, a nossa vaidade, para que a humildade, a bondade e a benevolência possa ser cultivada dentro de nós. Assim, meus irmãos, fica o convite do Cristo, que saibamos bater na porta certa, a porta estreita, e abrir-se-vos-á momentos de alegria e reconforto, quando chegarmos o momento de nos depararmos com a nossa consciência no plano espiritual. Com o Cristo, porém, a palavra porta apresenta grande significância, porque quando ele afirma, eu sou a porta, acrescenta em seguida, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Jesus é assim meio de progresso moral, intelectual e salvação. É guia e modelo da humanidade. Quando o Cristo então nos convida, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras de João no capítulo 14, versículo 6. Entende-se que a autoridade de Jesus é de cunho moral. A que se impõe, naturalmente, sem ofensas e violências. É a autoridade do amor. O dia em que a humanidade tiver conhecimento da mensagem do Cristo em sua essência mais sublime, uma nova ordem se estabelecerá no planeta, que de mundo de expiações e provas se elevará à categoria de regeneração. Momento este que todos nós estamos passando neste exato momento. Momento que nos convida a um mergulho íntimo constante de observarmos como estamos levando a nossa atual reencarnação e nos transformarmos em homens de bem, homens melhores do que fomos ontem, num constante processo educativo. Os seres humanos, mais fraternos e solidários, entenderão então e aceitarão a liderança real, legítima e verdadeira, a de Jesus, o governador do nosso planeta. Espírito que esteve presente conosco desde a formação do planeta Terra, como se faz registrado na obra de Emmanuel, A Caminho da Luz. Jesus e a pleiade de espíritos crísticos que consolidaram o planeta Terra, manipulando e condensando o fluido cósmico espiritual, nos acompanha até hoje, desejoso do nosso sucesso, enquanto trabalhadores pela alegria e a iluminação íntima. Que tenhamos em nossa consciência esse despertar, meus amigos, de trabalharmos firmemente
no propósito de construirmos o Evangelho de Jesus dentro de nós. Existindo então uma sociedade mais pacífica na Terra, unida por um laço de sincera fraternidade, a humanidade compreenderá finalmente o significado de o Cristo ser o caminho, a verdade e a vida. Conforme nos apresenta Emmanuel, lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais, não lhe modificaram em tio nas palavras que se atualizam, cada vez mais, com a evolução multiforme da Terra. Tempestades de sangue e lágrimas nada mais fizeram que avivar-lhes a grandeza. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes, no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, nos traz então o roteiro a seguir, os ensinamentos de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, edificando dentro de nós o Evangelho do Cristo em sua pura essência, a caridade. E por fim, meus amigos, a máxima que descreve o Cristo enquanto a luz, o farol que nos conduz ao Pai, tema do nosso encontro de hoje. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Registro feito por João no capítulo 8, versículo 12. Como entender Jesus como a luz do mundo? Por essa afirmativa, compreendemos a missão de Jesus como iluminador de consciências. Num trabalho incessante que se desenrola ao longo das eras, nas vias do progresso humano, sob a proteção de sua magnífica luz espiritual, somos esclarecidos, porém, sem deixar de reconhecer o estado de escuridão que ainda trazemos no íntimo do ser. Ao adentrarmos nas palavras registradas pelo Evangelho de Jesus, entramos em contato com essa luz que clareia os nossos olhos. E vem a máxima do Cristo nos convidar: aquele que tem olhos de ver, que veja. Aqueles que têm ouvidos de ouvir, que ouçam. Os ensinamentos do Cristo surgem para nós como a luz diante da escuridão. A Terra passa por momentos decisivos. Estamos em um processo de transição planetária. Saímos do nível de provas e expiações para o tão sonhado período da regeneração. E para isso, meus amigos, Jesus se faz cada vez mais presente, sendo o seu evangelho de amor como a luz que ilumina a nossa consciência, dá força e coragem ao nosso coração para irmos adiante nesse processo, não nos deixando entregar aos vícios, às perturbações, aos conflitos e discórdias que o atual momento apresenta a todos nós, mas nos convida a meditarmos em cima do seu Evangelho para, com serenidade íntima,
consciência desperta e iluminada, termos condições de saber fazer as nossas escolhas, trazendo então a alegria de viver e a iluminação íntima que todos nós tanto desejamos. Os ensinamentos de Jesus, meus amigos, é essa luz que chega a todos nós, aquecendo o nosso estado íntimo para seguirmos adiante. Ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam o destino do mundo. Como já tratado, Jesus fez presente desde o surgimento da terra e continua conosco com suas vibrações amorosas, governando o nosso planeta azul rumo à regeneração. Desculpem. Ele esteve presente na Terra desde a sua formação. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor, registrada pelos evangelistas, é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passarão. Todas as coisas humanas se modificarão, a fim de trazer na terra o reino de Deus, tão prometido pelo Cristo, mas que se faz necessário construir em um primeiro momento dentro de cada um de nós. Sua mensagem de amor, então, é a eterna palavra de ressurreição, que todos nós iremos promover saindo do estado primitivo que ainda nos encontramos para o estado de iluminação interior e auto-iluminação, como nos orienta Joana de Ângeles. Ele, porém, é a luz de todas ávidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. O que hoje observamos como destruição é renascimento, é surgimento de um novo estado que surge muito melhor do que era antes. E Jesus nos convida diariamente a essa quebra de sairmos do estado em que nos encontrávamos para um estado mais elevado e purificado de nós mesmos. Na obra Dor Suprema, do espírito Victor Hugo, psicografado pela médium Zilda Gama, publicado pela Federação Espírita Brasileira, podemos encontrar um diálogo muito esclarecedor do apóstolo Pedro, após o seu desencarne, com um amigo espiritual que o recebe. Momento este registrado no livro 8, Os Pioneiros do Bem. Victor Hugo, artista francês, que foi designado pelo plano espiritual nessa nova era para contribuir e embelezar as artes, enquanto aqui todos nós encarnados, mergulhados no mundo da matéria, nos desfrutamos da arte. Registra então a todos nós esse diálogo de Pedro. E o amigo espiritual, quando acolhe Pedro, revela: Jesus, quando esteve na terra, era como um sol, mas ofuscado por uma tênue, mas impenetrável opacidade que se dissolvia à simples volição de sua alma radiosa, de lídimo emissário da majestade suprema. Quando aqui na terra, encarnado,
O Cristo teve que passar por um processo grandioso de abaixar as suas vibrações para ser compatível com as vibrações da Terra quando aqui esteve. E sua luminosidade precisou ser transformada, reduzida, para não trazer desequilíbrio e cegueira a todos que caminhavam junto dele. A sua missão era bem outra, não a de convencer pelos olhos, qual se fora um mago que irradiaria sua luz e transformaria todo o estado íntimo de cada um que lhe ouvia e lhe percebia os gestos e palavras. Mas a sua missão era pelo coração e pela fé. E, ao mesmo tempo, deixar o eterno exemplo de como se pode conquistar a redenção, praticando o bem, padecendo injustiças, calúnias, traições, tendo na alma piedade infinita por todos os delinquentes. E, em permuta, receber escárnios e bofetadas, sem ter no plano material dedicados amigos que com ele sofressem e que ficassem vigilantes nos momentos de dor infinita. Jesus foi o exemplo perfeito do dai a segunda face, de trabalharmos dentro de nós a humildade, meus irmãos, que muito vem sendo esquecida quando nos deparamos com situações inúmeras que possibilitam surgir dentro de nós a prepotência, uma palavra que fere, um gesto que leva dor e sofrimento àquele que caminha conosco. Jesus se entregou na simplicidade e humildade, passou pelas dores do Calvário para nos exemplificar a humildade, coisa que ainda precisamos cultivar e trabalhar dentro de nós, como virtude sublime que irá realmente nos elevar nos páramos celestes. Antes, tínhamos os cenáculos, onde os cristãos eram devorados por feras, por tochas e fogueiras. Hoje, os tigres, as fogueiras, estão dentro de nós, vivas ainda, no esforço e na vontade de deixarmos o nosso orgulho e vaidade em segundo plano, para vivenciarmos a vontade do Pai que está no céu e a humildade enquanto bandeira sublime que nos iluminará as consciências. Precisamos dialogar mais sobre a humildade. Precisamos dialogar mais sobre os sacrifícios que o Cristo passou para registrar a todos nós a brandura de passarmos pelas nossas dificuldades diárias. Continuando então o relato de Victor Hugo, do diálogo de Pedro com o mentor espiritual, Victor Hugo nos apresenta os amigos siderais de Jesus, os que o auxiliaram a concluir sua embaixada dolorosa, cercavam-no, dando-lhe os ósculos de felicitação por haver desempenhado sua penosa e simbólica missão espiritual. Deixar registrado a forma de conduta que todos nós devemos seguir. Jesus veio à Terra semear os mais precisos germens da sua seara divina. O bem, a virtude, os preceitos morais,
que podem redimir as almas, a humildade, o sacrifício, a mansuetude. Deixou ele, então, na aspereza dos corações pecadores, uma das sementes de luz que no decorrer dos séculos hão de produzir o pão alvíssimo, o pão que fortalece as almas, elevando-as ao céu, transformando em fé, em virtudes sublimes que hão de redimir a humanidade toda. Em cada ensinamento, em cada gesto, em cada atitude, Jesus registrou para todos nós o bem proceder. Deixou para cada um de nós o roteiro, o guia, para seguirmos a nossa trajetória enquanto cristãos, enquanto espíritas que hoje somos, estudando a doutrina trazida pelos espíritos, mas que muitas vezes fica apenas registrada em nossa consciência e não colocada em prática. Jesus foi vivência das suas lições, foi entrega para deixar registrado como devemos segui-lo, tornando-se assim a luz que todos nós precisamos começar a nos direcionar. As sementes de luz, então, jazem nas almas perenes, e esses germes divinos hão de abrolhar por toda a humanidade e triunfar em todos os países do orbe terrestre. Muitas vezes nos deparamos com as atitudes hoje dos seres humanos, de nós que caminhamos aqui na Terra, e nos questionamos: quanto ainda temos que aprender? Como a violência, o ódio, a vaidade e o orgulho imperam na nossa vida enquanto encarnados. Quanto ainda precisamos nos autoeducar para realmente conseguirmos visualizar esse estado de regeneração que a vida e os amigos espirituais apresentam para nós. Mas a mensagem do Cristo se faz presente, se faz viva conosco, constantemente, por uma mensagem lida, por uma obra, um romance, um livro de poesia que nos chega às mãos, ou pelo próprio Evangelho de Jesus, ou pelo Livro dos Espíritos codificado por Allan Kardec. Que cada pergunta, cada resposta ilumina a nossa consciência, nos dando esperança e consolo de que a vida continua, a morte não cessa quando chega o momento de deixarmos o corpo físico. A nossa caminhada é longa e é sublime quando nos entregamos ao esforço íntimo de autoiluminação. Tudo na vida do Redentor é simbólico. Pensavam os homens o inverso, dando à sua missão, a missão de Jesus, uma diretriz diferente da que lhe foi traçada no infinito, pelo sumo geômetra do universo. Quando Judas entrega o Cristo com um beijo, ele esperava que Jesus, num momento de superação, de entrega aos romanos, se rebelasse enquanto o prometido, o Salvador. Entretanto, Cristo, na sua sabedoria infinita, se deixou levar, preso ao Calvário, mostrando para nós que a felicidade não é deste mundo. A felicidade se faz nos páramos celestes, quando nos desvincularmos do orgulho e da vaidade que imperam em nosso mundo íntimo ainda. Ele, porém,
nunca perdeu a tranquilidade. Nos instantes de mais dura prova, não praguejou, não desejou revide, não duvidou da justiça suprema. Suas palavras, que serão repetidas por todos os seres terrestres eternamente, têm uma significação oculta: a entrega da vontade do Pai. O trabalho íntimo que todos nós precisamos realizar na transformação do nosso orgulho e vaidade em virtude sublime de humildade, serenidade, mansuetude e respeito às vontades divinas. Resgatando um poema de Amaral Ornelas, no livro Poetas Redivivos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, da editora da Federação Espírita Brasileira, encontramos um poema intitulado Jesus. Amaral Ornelas, então, nos traz, com suas palavras doces e significativas: reis, juízes, heróis, generais e tiranos, entre o ouro e o poder, de vitória em vitória, comandaram na terra a vida transitória, erguendo sobre o povo os braços soberanos. E passaram fremindo, arrojados e insanos, ébrio de ostentação e famintos de glória. Detendo-se, porém, nos túmulos da história, relegados à dor de cruéis desenganos. Mas o Cristo, na palha, humilde e pequenino, traz consigo somente o coração divino, na exaltação do bem que ilumina e socorre. E, brilhando por sol generoso e fecundo, em todas as nações que engrandecem o mundo, é sempre o excelso Rei do amor que nunca morre. Os ensinamentos de Jesus, meus amigos, permanecem registrados em nossos corações, em nossas consciências. Quando Kardec pergunta aos espíritos que codificaram a doutrina, onde se faz registrada a lei divina, a lei de amor que rege todo o universo, os espíritos respondem: na consciência de cada um. Os ensinamentos do Cristo, então, já estão conosco, em nossa consciência, precisando então do esforço diário de cada um para revermos esses registros íntimos e fizermos brotar em ações e atitudes a transformações que os ensinos do Cristo nos convida. Sua lei de amor e vivência plena de regeneração e iluminação interior. A doutrina espírita, então, meus amigos, faz ressurgir a mensagem cristã em bases claras e lúcidas, orientando como aplicá-la no dia a dia, sem a utilização de simbolismos ou de metáforas. O Espiritismo é considerado, então, o Consolador prometido por Jesus, porque a sua mensagem, sendo de fácil entendimento, está destinada a todas as pessoas, sem exceção, e ao mesmo tempo consola, agasalha, auxilia e esclarece as pessoas que passam por aflições ou que buscam esclarecimento espiritual.
Nós que hoje estudamos a doutrina espírita, temos um grande e valioso tesouro em nossas mãos. Saibamos todos nós aproveitá-la. Saibamos todos nós interpretar os ensinamentos trazidos pelos Espíritos com fidelidade, com honestidade, com sinceridade íntima, para assim trabalharmos o orgulho e a vaidade e o egoísmo que nos impedem de contribuirmos para a transformação do planeta em regeneração. Saibamos nós abraçar a doutrina espírita que nos ilumina a consciência, tal como fez Jesus quando esteve na Terra conosco, fazendo despertar no nosso mundo íntimo a vontade e a força de seguirmos o Evangelho no nosso dia a dia, nas nossas ações, nas nossas escolhas, junto com aqueles que caminham conosco, levando a orientação, palavras de conforto, palavras de amparo, de iluminação e de esperança. É o que Jesus nos convida. O Espiritismo evangélico, então, meus amigos, é o Consolador prometido por Jesus, que, pela voz dos seres redimidos, os espíritos espíritas, como denomina Dr. Bezerra de Menezes, espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Nesses momentos de pandemia e isolamento social, precisamos trazer Jesus para mais próximo de nós. Por meio da leitura do seu Evangelho, por meio dos romances de Emmanuel, Humberto de Campos e tantos outros espíritos que, pela mão bondosa e iluminada de Francisco Cândido Xavier, trouxe tanta bagagem e conhecimento a todos nós. Saibamos aproveitar estes momentos de dor, de isolamento social, de proteção familiar que todos nós passamos nestes dias de quarentena devido à pandemia do Covid-19. Saibamos aproveitar os momentos em casa, com os nossos familiares, para resgatarmos a presença de Jesus conosco, em nosso lar. Saibamos então, num culto do Evangelho no lar, numa leitura edificante, ou num momento de prece e elevação dos nossos pensamentos até Deus, pedir que o Cristo se aproxime um pouco mais, trazendo para o nosso mundo íntimo a esperança que nos fortalece, a vontade de continuar e darmos a nossa parte de contribuição na transição planetária que todos nós passamos e vivenciamos no dia de hoje. Saibamos trazer Jesus para perto de nós, não para nos satisfazer as particularidades íntimas, os prazeres, os desejos profundos que ainda se fazem dentro de nós, mas para iluminar a nossa consciência, como um sol, como um farol, como a luz que nos chega nos momentos da noite escura, confortando o nosso íntimo, iluminando o nosso caminhar, com ações pautadas no Evangelho de Jesus. Assim, meus amigos, agradecemos a presença de todos que conosco acompanharam o trabalho aqui realizado.
Que nesses instantes possamos, sempre mais, nos dedicar ao estudo da doutrina espírita e, principalmente, nos esforçarmos na vivência do Evangelho de Jesus nos nossos dia a dia. Que tenhamos a iluminação constante dentro de nós. Tenhamos a coragem e a força de seguirmos adiante. Assim, para darmos o encerramento do nosso encontro, gostaria de convidar a todos mais uma vez que possamos trazer Jesus ao nosso pensamento, sentindo a presença dos amigos espirituais que nos acompanharam nessa uma hora de diálogo e encontro, acalmando assim as nossas emoções, permitindo que as vibrações dos amigos espirituais que nos chegam possam trazer serenidade e paz a todos nós. Bondoso Jesus, luz que chega a todos nós nesse instante, por intermédio dos mensageiros do plano espiritual. Sê conosco, Senhor, aliviando nossas dores, nossas incertezas, nossas preocupações. Que a sua presença amiga se faça em cada leitura do seu Evangelho, nos dando a diretriz e a orientação a ser seguida, para contribuirmos para a regeneração do nosso planeta. Envolva, Mestre querido, nesse instante, a todos os familiares, conhecidos nossos, e todos aqueles que contraíram o vírus Covid-19 e se fazem internados em hospitais ou em isolamento social. E a tantos aqueles, Senhor Jesus, que devido à vontade do Pai partiram para a verdadeira pátria, o plano espiritual. Que a sua presença amiga, Senhor, leve a saúde e o bem-estar a todas as almas que nesse instante precisam de Ti. Mesmo não lembrando das suas orientações que estão registradas dentro de todos nós, mas que os mensageiros do alto, pela sua bondade infinita, pelo seu amor que sempre se faz envolvendo o nosso planeta, chegue levando a solução dos problemas, a saúde que o corpo físico necessita, a orientação que todos nós precisamos, a paz, a proteção e o bem-estar. Que nossos lares, Jesus, seja protegido com a sua presença e que a nossa semana se dê com a alegria de viver, bem-estar íntimo e força de vontade e a certeza de que a sua presença se faz conosco. Assim, Jesus, agradecidos,
agradecidos pela inspiração e pelas orientações que aqui tivemos, pelos mentores e espíritos amigos que sempre nos inspiram e nos ajudam no trabalho em sua seara. Despedimos, mas não distanciando de ti, do trabalho que aqui se faz. Assim, Senhor, obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço aos amigos do Centro Espírita Esperança de Luz de Volta Redonda pela oportunidade que nos é dada de mais uma vez trazer as palavras de Jesus nesse exercício de divulgação do Evangelho e do estudo da doutrina espírita. Que o Mestre possa abençoar esta casa que permanece, mesmo que virtualmente, realizando o seu papel de esclarecimento, de consolo e iluminação das consciências. Agradeço a oportunidade e encerramos os trabalhos por aqui. Muito obrigado aos que estiveram conosco até o momento e desejo saúde e prosperidade a todos nós. Muita paz, meus amigos. Até a próxima.